Saudações, irudiarense. Essa galera pesada aí. Cláudio Besouro, boa noite. Boa noite, Tiago Dial Monteiro. Boa noite, o novo integrante aí, Ney Neves. Aí é perigoso, viu? Essa camisa do Vasco aí, vou te falar a verdade, viu? Saudações irudiarense para todos vocês. E aí, galera, beleza? Beleza. Pá, boa noite. Boa noite, João Paulo. Boa noite, Lundiara. Boa noite, Thiago. Boa noite, Ney. Vamos nessa. Boa noite. Mais uma resenha. Eu sou JP Paixão e a gente vai iniciar uma resenha hoje mais light. Uma resenha sem pouca polêmica, porque a outra teve muita polêmica. Quase derrubou o YouTube pelos inscritos. Obrigado a todos os inscritos. A gente tem. Subiu, né, cara? Porque a última vez tinha 1, foi para 19. Porra, 19, recorde absurdo. Mas visualizações teve quase 100, hein? Foi muito bom o vídeo. E hoje a gente vai ser mais objetivo e menos polêmico. Viu? Chegou um polêmico aí, Ney entrou no lugar de outro polêmico, Paulo César Santana. Paulo César Santana, abraço. Que aí a substituição aí foi no mesmo patamar. Dá uma boa noite aqui a galera e a galera de Irondiara, os colegas aí, Cláudio, Thiago, João Paulo, obrigado aí pelo convite. É um prazer aqui estar com vocês. E vamos ver o que vai dar. Não vou ser polêmico, não estou mais nessa fase, não. Já estou mudando. Aí hoje você manda um abraço para Carrapicho, ali à direita, né, Ney? Você é meu irmão, Carrapicho. Então, beleza. Bem, galera, final de semana passado, teve as definições das quartas de final do Campeonato Paulista. A gente vai comentar muito sobre o Campeonato Paulista. A gente vai falar dos possíveis confrontos. A gente vai falar de talvez uma determinada final. Vai falar de favoritos, que não tem favorito. E o Campeonato Paulista está querendo ser igual o Campeonato Carioca esse ano, né? Quer dificultar em alguma coisa aí no entendimento do regulamento. Melhor campanha para um lado, melhor campanha para o outro. Então, assim, e como não tem mando de campo, né? A gente fica nessa questão se vai ter vantagem, se não vai ter vantagem. Então, a gente vai, esses comentaristas e todos aí vamos debater hoje. A gente vai falar bastante coisa sobre o Campeonato Paulista. Vamos repercutir também sobre se esse novo técnico do Flamengo, se vem, se não vem, essa confusão toda. O Flamengo parece que está fazendo uma entrevista, né, de emprego. Leilão. Entrevista de emprego aí. E hoje, infelizmente, teve uma notícia muito ruim da parte esportiva. Eu acho que quase todos já souberam. Rodrigo Rodrigues, cara que fez uma campanha sensacional na trajetória, na verdade, né, na ESPN. E eu estava vendo uma entrevista dele. Na verdade, assim, foi até uma reportagem, né? Ele comentando. Ele tem pouco tempo de Globo, eu acho que ele tinha 1 ano de Globo. Faleceu, infelizmente, por complicações dessa doença maldita. Que o Rodrigo era um cara, porra, fenomenal, um cara que se expressava naturalmente. Ninguém tinha raiva do cara daquele, igual o pessoal do Seleção hoje, o André Rizek, teve umas homenagens muito, muito bonitas, né? Não sei se vocês acompanharam, mas o Rodrigo foi um cara ímpar nessa parte de comunicação, um cara que não levava nada para casa e assim, eu acompanhava ele sempre, ele era um cara sempre descontraído, né? E ele falou justamente nesse blog que ele estava indo para o Real Madrid, da imprensa, né? Que é a Rede Globo de comunicação, a gente sabe o tamanho da Rede Globo. Mas é isso, é a vida que segue. Infelizmente é uma doença, porra, uma doença maldita demais. E o Rodrigão não deu para suportar essa aí. Então vamos seguir, pessoal. Sobre o Campeonato Paulista, a rodada definiu o Corinthians, o Timão, todo poderoso Timão, classificou. E assim, a gente achou que o São Paulo não ia integrar, acabou não entregando. O São Paulo jogou muito bem, por sinal. O Thiagão foi o melhor jogo do São Paulo, cara. O melhor jogo do São Paulo no ano. Fala aí, meu amigo Dial, o que você achou dessa rodada do Paulista? A questão que ficou no ar agora não é nem sobre o Corinthians ter classificado ou não para nós São Paulinos, né? A questão é que time que o Diniz vai ter que botar agora, quarta-feira? O time reserva ou o titular? Boa. Mas ele teve tempo de treinar bastante, né? O time titular. Já que poupou os caras, treinou sábado, domingo, segunda. Porque hoje o reserva, regenerativo, né? Ontem. E poderia treinar o titular. Pode vir mais forte ainda na quarta-feira.
Ou não, né? Ou não? Esse é o problema, treinar muito. Também é um problema, Thiago? Sim, com certeza. Eu acho que tinha que ter entrado com o time titular. Desde o do final de semana, porque o time tá aí há 4 meses sem jogar, voltou contra o Red Bull, até fez um primeiro tempo muito bom, depois cansou. Então, acho que tinha que ter entrado com o time titular. Até porque se tivesse algo de entregar o jogo, entregaria com titular, com reserva, entendeu? Então, eu acho que ele errou em ter escalado as reservas, mas pelo menos deu ritmo pros garotos. Os caras entraram com vontade e teve alguns jogadores que jogaram muito bem. E aí, Nico, o que você achou do jogo do São Paulo e Guarani? São Paulo venceu de 3-1. Olha, João Paulo, eu não acompanhei o jogo, só nos bastidores aí. São Paulo apresentou um belo futebol, né? Que às vezes os reservas hoje, às vezes se entrega mais do que os titulares. Todo mundo querendo buscar um espaço, né? E na cara, eu sabia que eles não iriam entregar para prejudicar o Corinthians. Porque já sabe como que é. Não estou sendo polêmico aqui não, mas na final eles não iriam entregar. Que pode ser um jogo, eles podem se bater lá na final e pode ser até melhor do que ele pegar um outro time de menos expressão. Mesmo que eles tremem, igual alguns falam, né? Mas às vezes uma final fica mais chamativa para o futebol brasileiro em si. Uma final Corinthians e São Paulo é mais interessante do que uma Ponte Preta, digamos assim. Mas o São Paulo, no que eu vi aqui, apresentou um belo futebol. Porque, na verdade, acendeu também aquela questão do jogo, lembrou muito do jogo do Boca, né? Acho que foi em 2018, se eu não me engano, da semifinal Boca e Palmeiras. O Palmeiras teve a chance de matar o Boca. Você vê que era uma missão, mas que dava para entender melhor aquele jogo do Palmeiras, né? Eu achei que o Palmeiras deveria perder aquele jogo, porque o Palmeiras estava classificado, foi contra o Júnior Barranquilla. E você pegar um time igual o Boca, você tem que matar logo, cara. E o São Paulo, assim, eu acho que o São Paulo não tem que ver isso aí, não tinha que ver isso aí, não, porque se você analisar, assim, o Boca é maior que o Palmeiras no Libertadores. Você não pode comparar. O comparativo, o pessoal tava. O efeito de comparativo era absurdo, nem se compara, cara. Você tinha que matar, você tinha que perder o jogo mesmo. Pra mim, você tinha que perder. Quem usou uma estratégia dessa aí foi o Bernardinho na Olimpíada. Eu acho que foi em 2012 ou 2016, eu não me recordo. Tinha um jogo contra a Rússia. Ele eliminou a Rússia, ele botou o time reserva, eliminou a Rússia. E ele falou. O que aconteceu? Ele foi campeão de ouro. Mas assim, quando as coisas dão certo, ninguém fala nada. Entendeu? Quando dá errado, porque Bernardinho foi campeão, eliminou a Rússia, não pegou a Rússia nas semifinais, tirou o time da Rússia, que é um terror a Rússia, a gente sabe disso. E assim, é porque deu certo. Agora vamos dizer, o São Paulo, vamos supor, né? Aí o São Paulo vai pegar uma final contra o Corinthians, uma semifinal. Aí você pensa o peso nas costas desses caras. Aí vai e perde. Ah, meu amigo. Agora, se ganhar, que eu acho que assim, tem tudo para ganhar o time do São Paulo, apesar que o Corinthians é encardido, é um time que a gente sabe que, igual o Thiago Bisorão falou no início aí, deixou chegar, complicou. E o Corinthians aí vem ganhando Paulista atrás de Paulista, né? Então, meu amigo Thiago, o pensamento meu é esse. Eu acho que o São Paulo fez o certo, ganhou. Não tem que se amedrontar igual o Corinthians, porque o São Paulo é grande, cara. O São Paulo é grande, entendeu? Apesar que o São Paulo, ano passado, para mim, ficou com medo do Corinthians ano passado, jogou com um time pequeno contra o Corinthians naquela final. Então, assim, gostei da molecada, gostei do Elinho de novo, fez gol. O moleque entrou, o Everton jogou bem o primeiro tempo, o segundo tempo deu uma caída, eu acho que questão física, natural, o Hernani jogou muito bem. E quem pensa que o jogo foi 3-1 fácil, o jogo foi... O melhor do jogo foi o Volpe. Se aquele golzinho é validado do Guarani. E o São Paulo fez o gol no contra-ataque, não foi, Thiago? O São Paulo fez o gol no contra-ataque. Os 2 gols foram no contra-ataque da vitória. Mas pensando friamente, estão jogando muita responsabilidade no São Paulo pela classificação do Corinthians, mas a responsabilidade do São Paulo é zero, porque o campeonato voltou com o Guarani precisando apenas de um ponto para classificar. O Guarani perde os 2 jogos. O Palmeiras teve a chance de eliminar o Corinthians, perdeu o jogo.
Então, eu acho que a responsabilidade do São Paulo é mínima. Eu acho que o São Paulo tinha que ganhar, sim, o jogo do Guarani, porque o São Paulo ainda disputava a primeira colocação geral, ou a segunda colocação geral, que vai fazer diferença lá na frente, quanto ao mando de campo. Então, eu não acho que o São Paulo tem tanta responsabilidade assim em ter classificado o Corinthians. Eu acho que foi mais culpa do Guarani, que não fez nenhum ponto que ele devia ter feito, e do Palmeiras, que perdeu o jogo para o Corinthians. Foi um confronto direto, né? São Paulo fez o que tinha que fazer, foi lá, ganhou o jogo, não entregou o jogo. Se entregasse, ia ficar muito na cara. Então, eu acho que fez o que tinha que fazer mesmo. Quanto ao ano passado, que o São Paulo se acovardou contra o Corinthians, realmente, no segundo tempo lá em Itaquera, o São Paulo, pelo fato de estar na fila há algum tempo, se fechou, chamou o time do Corinthians para ataque. Infelizmente, acabou tomando aquele gol no finalzinho de Wagner Love, né? Com uma besteira de Thiago Volpe, que deu aquele balão para frente. Devia ter segurado a bola lá no campo de defesa, esperado acabar o jogo e levado para os pênaltis. Mas essas coisas acontecem. O São Paulo também, ano passado, classificou na Bacia das Almas, estava com um time muito ruim. O time desse ano, comparado com o ano passado, é infinitamente superior. Então, eu confio muito no São Paulo, por estar há tanto tempo na fila aí. Se tiver de ser campeão, tem que ser campeão em cima do Corinthians, do Palmeiras ou do Santos. Não adianta nada sair da fila sendo campeão em cima da Ponte Preta. Entendeu? Então, se tiver de ser campeão, tem que ser campeão em cima de um desses três. E se tiver que perder também, que perca para um desses três, entendeu? Com certeza. Bem, isso é assunto de São Paulo, a gente vai falar mais do tricolor paulista mais à frente, possíveis confrontos. Bem, Não, Corinthians... e a defesa do Volpe? O gol do Guarani. Thiago. O gol do Guarani, eu ia passar batido, né? Ia passar batida o gol do Guarani, né? Passar batido. Ali era para amortecer, pegar, chamar ela ali. O gol foi do Rafael Costa e é um baixinho, né? É um centroavante camisa 9, baixinho, só que, cara, deu trabalho para Volpe, cara. Volpe fez defesas impressionantes, apesar que eu acho que ele falhou no primeiro gol. Acho que aquela bola dava para encaixe, também não encaixe, era uma defesa... Amortecer, né? 2 tempos. Não foi um frango, mas, enfim, mas ele tem crédito, jogou muito bem. Foi o melhor jogador em campo. Melhor jogador em campo. Ótimo goleiro. Beleza. Vamos falar um pouco de Corinthians e Oeste. A questão do Corinthians e o Oeste foi rebaixado, né? O Oeste de Itápolis. O Oeste, um time muito fraco, tecnicamente. Eu assisti alguns lances do jogo. Os gols do Corinthians foram do Danilo Avelar, né? Que a gente tava comentando, falou bastante do Avelar, né? Que está como zagueiro improvisado. O Avelar sobe muito bem de cabeça. A gente até elogiou bastante o Avelar. E o Corinthians fez o básico, fez um gol com o Ederson, um garoto, acho que, se eu não me engano, é da base, né? Quem puder falar um pouco do Ederson aí, o meio de campo da base. Acho que ele veio do Cruzeiro, não foi não? Eu não sei se é o mesmo Ederson do Cruzeiro, se eu não me engano. Não sei se é na base do Corinthians, foi para o Cruzeiro, a gente pode até verificar depois. Mas ele sempre entra em alguns jogos interessantes, tem um chute bom de fora da área, fez um belo gol. Assim, sobre o Corinthians, fez o básico, conseguiu classificar. Se o Guarani empatasse, acho que o Corinthians tinha que fazer 3, se eu não me engano, 3 ou 4 gols. O Guarani 2 gols, né? Classificaria. Mas foi o básico, assim, esportivamente falando, o Corinthians foi bom o Corinthians classificar, né? Igual o Neim falou, né? Um jogo para frente, um derby, né? Palmeiras e Corinthians, né? É muito interessante para a imprensa em si, para todo mundo, a gente comentar também, porque se fosse o jogo do Palmeiras, mal a gente comentaria aqui, mas é o Corinthians, a gente está comentando. Beleza? Alguém quer dar algum salve sobre esse jogo do Corinthians? Ok, bola para frente. Só uma pequena colocação aí. Eu acho que o Corinthians, esse Ederson aí, ele tem que ser titular juntamente com aquele... Esqueci o nome de um volante que ele não pôde jogar, que ele estava com Covid aí, um volante que veio de fora, Castilho, não me lembro o nome direito, não sou bom para recordar. Cantilho. Veio do Júnior Barranquilla. Tirando lá o Gabriel e o Camacho, que o pessoal estava criticando tanto, com esses dois aí, eu acho que o Corinthians fica possivelmente mais forte.
Esse menino aí, ele veio esse Ederson, ele veio do Cruzeiro, ele apresentou muito bem lá no Cruzeiro. Fez gols no final aí do campeonato, mesmo o Cruzeiro sendo rebaixado. Mas ele tem um potencial. E hoje eu ouvi uma coisa aí que meu amigo Suziane vai ficar muito triste. Foi um comentarista da Fox, falou que o Corinthians corre grande risco de levar uma goleada. Não sei se isso vai acontecer, porque o Bragantino está um time muito, muito bem, né? Tá bem postado, todo mundo já sabe aí, mas, enfim, futebol é jogado, só Deus sabe. Vou torcer pro Bragantino. Eu tava curioso com um jogo São Paulo e Corinthians. Eu tô curioso para assistir o São Paulo e Corinthians. O time do Bragantino dá muito gosto de assistir, mas essa parada é dura pro Corinthians. São Paulo e Corinthians pode acontecer tanto na semifinal quanto na final, hein? Vamos chegar nos confrontos aqui daqui a pouquinho. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o jogo do Palmeiras. Está classificado, né? Os gols do Ramires e do Luiz Adriano. Luiz Adriano, para quem não sabe, sendo um pouquinho Nelson Rubens aqui, o Luiz Adriano deixou a loirinha lá a russa, agora tá com a brasileira. Bicho, pega a mulher demais, rapaz. Aquele cara não tem condições, não. O cara é psicopata, meu irmão. O cara é louco. O cara é psicopata. Sou fã. E a russa lá era feia, né, Ney? Demais. Quem quiser, digita lá. Russa de Luiz Adriano. Ai, meu Deus. Bem, 2-1. 2-1 sobre o Água Santa. Segue o baile. Palmeiras, não tem um gol do Ramires e do Luiz Adriano. Segue o baile. Jogo do Santozinho, meu amigo João Vitor. Abraço, João Vitor. Vai estar assistindo lá. Jogo do Santozinho, Dona Nisa. Jogo do Santo. Abraço, João Vitor, Lina e Gambas. Alô, Gambas. Meu Vascão. Gambas, meu Vascão. Vamos lá. 3-2. Perdeu, né? O Santozinho perdeu. E o Santos tem uma curiosidade, né? O Santos perdeu para o Novo Horizontino de virada. O Uribe foi expulso. O Santos teve outro jogador expulso, que acabou com o jogo, cara. O Uribe joga? Ai, meu Deus. Fernando Uribe. Obrigado, Santos. Eu queria dar uma adenda aqui. Obrigado, Pérez. Você é sensacional, cara. Você salvou o Flamengo. Cara, o bicho pegou o Jean Lucas, valorizou, vendeu o Jean Lucas por 8 milhões de euros. O bicho pegou o Pará, cara. Pegou o Pará, Parasito. Pegou o Uribe. E tem outra carniça que ele pegou, cara. Eu não lembro aqui, assim, de cabeça. Assim. O Santos adora o Flamengo. É muito amigo. Eu gosto muito do Santos, viu? Vocês têm que amar o Santos. Nossa base. Opa! Nossa base fica ali na Baixada Santista. Gabigol, Diego, né? Diego, Gabigol, Thiago Maia. Cara, tem um amigo meu, tem um amigo meu que é santista, é muito gente boa, é Marcão, cara. Abraço, Marcão. Ele vai ouvir isso aí também. Então, eu mando pra ele. Ele mora lá em Uberlândia. Aí ele fala que falando assim, ele tem uma raiva dos negócios que o Santos fez com o Flamengo, cara. Aí ele fala, pô, vocês têm o Diego lá, cara, tem o Gabigol, e ele tem uma raiva do Gabigol, mano. Eu falta matar ele com o Gabigol. Abraço, Marcão, meu parceiro. O ataque deles em 2018 era muito bom. Rodrigo, Gabigol e Bruno Henrique. Puta que pariu, cara, você é louco, mano. Lutaram pelo rebaixamento, não foi? Oi, João. Diga aí. Pra falar aqui, nesse jogo do Santos aí, teve um garoto lá, um zagueiro do Novo Horizontino. Ele estava no banco de reserva, o nome dele é Júnior Almeida. Ele era do Baba Nosso lá, que você já chegou a participar. Júnior Almeida? Mas lá no Baba, não sei se você jogou com ele, ele jogava de atacante, só que muito alto. E hoje ele é zagueiro. Ele estava na base, né, disputou a copinha, e agora eu acho que com essa demanda lá demandada de jogadores, ele participou dos dois últimos jogos. O Baba de reserva, o Baba de Zé. Mas já é alguma coisa, né? Inclusive, mandar um certeza. abraço aí pra galera do Baba aí, que eu vou compartilhar lá. Marcelão, Zé. Galera. Senna, seu Senna é artilheiro lá. Porra. A gente vai cuidar da segurança melhor. Beleza. Então, tranquilo, a gente fechou aqui, falou um pouquinho de cada jogo rapidamente, porque todo mundo já deve ter assistido ESPN, né, Globo Esporte, então a gente não vai ficar aqui sendo redundante, né, na notícia do jogo, né? Todo mundo assistiu. Quem não assistiu, bota no YouTube aí.
Falar em YouTube, inscreve no canal aí, viu? Possivelmente a gente deve estar ao vivo na Irundiara FM também, 94,5. Quem quiser anunciar, dá uma listinha aí no WhatsApp e manda 50 que eu anuncio, viu? Deixa o like. Deixa o like. O like se inscreve no canal. Que viadagem, viu? Bem, vamos lá. Vamos tocar o barco aqui. Tiagão, meu parceiro. Fala aí dos possíveis confrontos, porque a gente vai falar aqui um pouquinho de cada jogo, né? Do jogo, quem é favorito. Eu vou perguntar e aí vocês vão me responder, beleza? Vamos lá, vamos começar por Santos e Ponte Preta na Vila Belmiro. Esse jogo é dia 30, 21h30. Esse jogo deve ser do Premier. Pelo horário aqui, pelos jogos que vai ter aqui, eu acho que vai ser transmissão ao vivo. Tá me parecendo Palmeiras e Santo André. Tá melhor, então, Palmeiras e Santo André. Então, esse jogo... Exatamente. Na quarta-feira, quem quiser assistir aí, bem, possivelmente... Eu assim, para Bahia, mas é porque você assiste em antena, né? Irundiara, o pessoal tem costume de assistir mais em antena. Na antena, possivelmente, é Palmeiras e Santo André, na Arena Palmeiras, 21h30, quarta-feira agora. Santos e Ponte Preta é o mesmo horário, porém na quinta. Então, esse jogo deve ser na Pay-Per-View, ou Sport TV, ou então no Premier Globo. São Paulo e Mirassol, às 19 horas, também na quarta-feira. Esse jogo também é pay-per-view, TV fechada. E Bragantino e Corinthians no Morumbi. O Bragantino vai jogar no Morumbi, né? Estranho, né? Vai ser no Morumbi às 7 horas, dia 30 também. Então vamos lá começar. Santos e Ponte Preta. O que vocês acham aí? Eu acho que o Santos é favorito, mas dentre esses jogos aí das quartas de finais, para mim é o mais equilibrado. Eu acho que é o que tem mais chance de acontecer uma zebra é esse entre Santos e Ponte Preta. Pela situação que o Santos vem passando, né? Internamente, pode ser que a Ponte Preta complique. Mas mesmo assim, eu acho que o Santos ainda ganha de 1-0. Thiago, 1-0. Sobre o regulamento, hein, Thiagão? Você vai falar sobre a vantagem rapidinho aí? Sobre esse confronto das quartas? Esse confronto de Santos e Ponte Preta? Se der algum empate, etc., para o pessoal entender. Santos e Ponte Preta, o Santos terminou com 16 pontos, a Ponte terminou com 13, né? Então, se o Santos vencer, ele só pode chegar a 19. Ele não vai passar nem Palmeiras, nem São Paulo e nem Red Bull. Muito provavelmente ele vai ser o último da chave. Com certeza vai pegar o primeiro colocado aí nas semifinais, que deve ser ou Red Bull, se passar pelo Corinthians, pode ser o Palmeiras, se vencer, o Santo André, e pode ser o São Paulo também. Se o São Paulo vencer o Mirassol e o Palmeiras passar nos pênaltis pelo Santo André e o Red Bull perder para o Corinthians, pode ser o São Paulo. Então, tem vários confrontos possíveis. O Santos pode pegar tanto o São Paulo, tanto o Corinthians. Não, o Corinthians não pode. Tanto o São Paulo, tanto o Red Bull ou tanto o Palmeiras na semifinal. Então, se tiver empate, é pênalti, né, Besouro? Empate é pênalti. A única vantagem é, no caso, o mando de campo, que, entre aspas, não tem torcida, né? Sem torcida. Mas, enfim. E eu acho que passa a Ponte. Você acha que passa a Ponte? Besouro, Ponte. Você acha que passa aqui? A Ponte vai segurar um 0-0 ali, vai para os pênaltis. Acho que a Ponte segura um 0-0 lá. O Cajá tá na Ponte ainda? Camisa dele? Não? Cajá. O Renato Cajá. O goleiro é Ivan ainda, não é? O goleiro da Ponte é aquele Ivan. Mas eu acho que o camisa 9 da Ponte, eu acho que tá Roger. Se não trocou, eu acho que é Roger, né? Roger. E você, Ney? Eu acho que tá Ponte para o Ney decidir. Olha, vai ser um jogo bem disputado, porque o Santos, na volta aí da pandemia, aí, não está apresentando bom futebol. Só que o Santos tem um jogador que pode fazer a diferença. O anãozinho lá do Soteldo, ele é muito bom de bola. Ele pode fazer a diferença. E está acontecendo também que tem uns jogadores que podem ser reintegrados, que a justiça não deu a liminar para eles. Tem um problema na justiça lá, o goleiro e o Sacha.
não sei se os cara forem liberados, os cara vai querer jogar, né, velho? Porque o goleiro lá, o Everson, eu acho, goleiro muito bom, igual você já sabe, joga bem com os pés, pode fazer a diferença. Mas eu acho que o Santos vai ganhar de 2-1 esse jogo aí. Play-in 2-1. Beleza. Eu acho que também que vai dar Santos. Alô, dona Nisa. Bem, Palmeiras e Santo André, quarta-feira, 21h30. Esse jogo deve ter transmissão na TV aberta para São Paulo. Bem, Santo André é um time que começou muito bem, né? Santo André perdeu alguns jogadores, alguns voltaram. Palmeiras, franco favorito para esse jogo. Se o Palmeiras não passar para o Santo André, porque é jogo único, né? Tem essa questão do que a gente tem que entender que jogo único é uma faca de dois gumes, então é complicado, jogo único. Eu tô torcendo pro Santo André. Abraço seu Adão e Guel, se estiver ouvindo, mas eu vou torcer pro Santo André, viu? Porque eu quero crise. A torcida já fez aquele alvoroço lá, porque perdeu pro Corinthians. Imagina se perder pro Santo André, hein? Eu acho que dá Palmeiras com facilidade nesse jogo aí. O Santo André estava muito bem na primeira fase, mas depois da pandemia perdeu muito jogador, time totalmente descaracterizado. Então, para mim, o Palmeiras vai passar com facilidade. 3-0. Você, Cláudio Besouro. Eu vou torcer pro Santo André, mas eu acho que o Santo André não vai conseguir segurar, não. Eu já aposto. No Palmeiras, não, João Paulo. Não vai ter crise no Allianz Parque, não vai ter. Eu acho que você tá dando. Dois gols de Douglas Baggio, da base. Douglas Baggio, 2 gols de Baggio, viu? Eu vou torcer. Nos pênaltis, viu? Nos pênaltis, vai passar nos pênaltis. Rapaz, já pensou? Não, você já pensou nisso aí? Tudo pode acontecer, né? Como é um jogo só, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, eu acabei de dizer. O Santo André tem uma boa pontuação, né? Se o Corinthians passa lá, pode pegar o Corinthians. O Corinthians achando a moleza aí na semifinal. Não é isso, Thiago? Santo André terminou com muitos pontos. Sei não, pode pegar o Corinthians. Eu tô achando que o meu amigo Ney vai concordar comigo. E aí, meu amigo Alzenê de Irundiara, Bahia. Ô, JP, rapaz, é um confronto onde a gente torce para um time, mas na realidade eu acho que não é bem assim. Eu queria muito que o Santo André passasse. Meu amigo Daniel, um grande abraço. Mas o Palmeiras vai levar isso aí, 2-0. Vai ter gol de um cara que eu não gosto por ele ser revelado lá no Flamengo. Vai ter o gol de Felipe Melo, de jogar. É contra? Felipe Melo contra? Não, é 2-0 o Palmeiras. Eu falei assim, eu tô 2-0. Sim. Mas o Palmeiras não aguenta. O Palmeiras vai ganhar de 2-0. Não, eu sou de... Viu? O Santo André, pra mim, vai passar. Eu fui mais na razão aqui, deixei mais emoção. Igual eu disse, queria que o Santo André passasse, mas o Palmeiras é um time bom. Aparecendo um negócio aqui que eu não sei o que foi, uns trem inglês. Não, mas vai continuar a live. Ele deu uma alegria pra mim. Valeu, Zoom, obrigado, Zoom. Mas o Palmeiras vai ganhar de 2-0. O Palmeiras tem muito mais time. Nessa hora pesa, nessa hora de uma semifinal, jogadores mais experientes. É que um jogo só também pode acontecer muita coisa, mas nessa hora pesa. Para um time de peso igual o Palmeiras, essa é a minha opinião aí. 2-0. Beleza. Vamos lá. Tricolor Paulista, abraço, meu amigo Zé Farolim. Alô, Zé Farolim. Será que Zé Farolim tem como ver isso aí, Thiago? Tem como você mandar isso para Zé Farolim? A gente ver isso aí? Thiago pode transmitir para ele. O tio aí. Abraço, Zé Farolim. Abraço, meu amigo Buda, Júnior Campos. Laírton, monstro. Ali, vamos falar, é fenomenal no gol ali. Abraço aí, Laírton. São Paulo e Mirassol, vamos começar com nosso amigo Tiagão. E aí, Tiagão, quanto vai ser o jogo do São Paulo? 2-0, 3-0? São Paulo e Mirassol, teoricamente, aí o jogo mais fácil, né? Teoricamente, como vocês falaram aí, jogo único é uma faca de dois gumes. Mas o São Paulo, para mim, é o franco favorito. Para mim, 3-0 também.
Bem, vai lá, Besouro. O que você acha desse jogo? Mirassol e São Paulo. Molezinha pro São Paulo, 3-0, direto. Daniel Alves vai deitar e rolar. Na meiuca, né? São Paulo 3-0, acho que passa fácil. Você, Alzenei? Um abraço aí, deixar um abraço aqui para meu amigo lá e puxa meu saco pra porra lá no João Paulo. Jotinha, ô zagueirinho. Jotinha, meu. Não posso deixar de dar deixar um abraço aqui para João Paulo, né? João Paulo zagueirinho, meu primo Jefferson, Negão de Lia. Negão de linha é corintiano, porra. Não, mas eu tô só deixando um abraço. E o resultado do jogo vai ser 3-1. Gol do Mirassol aí vai ser de Camilo, se ele ainda estiver lá. Camilo. Jogou no Botafogo, Internacional. Camilo tava no não sabia, cara. Nem sabia que ele fez tava fazendo uma grande temporada lá, né? Antes da pandemia. Agora não sei nessa volta, eu não assisti nenhum jogo se ele ainda está. Tiagão deve saber aí. Estava tendo proposta de alguns times, inclusive o meu aposenta velho, o meu Vasco, estava até pensando nisso. Camilo, antes da pandemia, o Vasco teve interesse nele. Sim. Não sei agora, depois não Vasco. Não tive no título, mas é muito bom jogador, Camilo. O Vasco teve interesse nele e seria uma boa aquisição. Decadência, né? Ele vai fazer um golzinho, Thiago. Vai ser 3-1. Ele vai fazer um golzinho de pênalti. A Arboleda vai fazer o pênalti. Detalhou até. Bola de cristal. Puta que... meu Deus do céu. Ô, Ney. Você falou de Negão de Lia aí, mas fala uma frase, Negão. Imita Negão aí, rapidinho. Vocês me respeitam, seus porra. Ô, Neyinho, seu porra. Você tá bebendo demais, porra. Cabeça de leitor. Seu cabeça de leitor. Ali, graças a Deus, Negão de Lia. Posso contar uma história aí rápido? Posso contar uma história aí? Vou te contar. Um dia ele chegou no meu pai lá na roça. Ô, Mero, você podia arrumar um dinheiro para me comprar um revólver, Mero? Que as coisas tá muito perigosas. Nós estamos andando nesse forró aí, Mero. Eu, Ney, Nilton, as coisas tá muito perigosas. Você me arruma um dinheiro para me comprar um revólver? Descarado. Ele falou que você vai rezar, moço, você tá doido, negão? Vai pra igreja. E não gostava de briga, hein, Paulão? Oi? Negão, quando ia no forró, não gostava de briga, não, viu? Não gostava. Não. Deixa comigo, porra. Aqui é Negão de Lia. Aqui é Negão de Lia. Aqui é Negão de Lia. E lá já gostava. Eu lá, tô com o negão hoje, ó, com o dedinho de lá. Eu gosto de lá, viu? Vamos. Se for fazer resenha disso aqui, acaba o tempo. O tempo que a gente não vai conseguir falar em outra coisa, não. Só da resenha desses caras. Infância boa, tio. Vamos lá. No final do programa tem um áudio de Negão aí, viu, João Paulo? Ah, pronto. Aí ficou bom. Bragantino e Corinthians, vamos lá. Eu acho que todo mundo aqui vai torcer pro Timão, né? Com certeza. Mas você não deu sua opinião ainda. São Paulo e... não. Mesmo Palmeiras só não tem o que dizer, não, cara. Mas deu resultado? 4-0. 2 de Pablo e 2 de Pato. Pablito. Pablo? PC vai gostar demais desse gol do Pablo aí. Não, cara. Cruzamento aí de Quignaldo, entendeu? Que é padrão. Quignaldo, padrão de Quignaldo. Cruzamento. Uma enfiada de bola de Daniel Alves. Corto faz o facão ali. O garotinho Vitor Bueno faz o facão. Rolou, gol de Pato. 4-0, pai. Eu gosto do futebol desse Vitor Bueno aí, viu? Bom jogador. Fez uma boa temporada pelo Santos. Jogou muito bem no Santos. Estava sendo o melhor jogador do São Paulo antes da pandemia. Ele e Daniel Alves. Isso, exatamente. Vamos lá. Prosseguindo aqui, vamos falar do Timão, Bragantino e Corinthians. E aí vocês vão falar e depois eu falo no final. Vamos lá. Thiago, vamos lá. Emoção. Cara, eu acho que o Red Bull tem um time mais encaixado, mais bem treinado. Não sei se vocês sabem, o Bragantino ele voltou a treinar antes que os outros aqui em São Paulo, né? Tinha um pacto de voltar todo mundo junto. O Bragantino acabou voltando antes. Deixou até os times aqui meio com raiva.
Eu acho o Bragantino favorito, mas não tanto. Eu acho que o Corinthians pode sim vencer, jogando aquele futebol carilístico. Eu acho, Medíocre. eu acho que o Corinthians pode sim vencer o Red Bull. Para mim não será surpresa nenhuma se o Corinthians ganhar de 1-0. Mas para mim o favorito é o Red Bull, pelo futebol que vem jogando aí durante todo o campeonato. Cláudio Besouro. Bragantino. Sem mais. Sem mais. Arthur, Claudinho, só. Ixi, vai ser uns 2-0. Nossa. Morumbi. Ninguém tá apostando no Corinthians. O time é muito ruim do Corinthians. Não vai conseguir jogar igual joga. Só joga contra o Palmeiras. Eu tenho a impressão que se o Corinthians pegasse qualquer grande de São Paulo aí, ele passaria. Era melhor para ele. Eu tenho essa impressão. Eu também tenho a mesma impressão. O azar dele foi o RB lá. O Bragantino vai jogar leve. Livre, leve e solto. O Bragantino, meio de campo ali, pai, ó. Ó. Só assim, ó. O Corinthians tem um estilo de jogo que favorece muito em clássico, né? Exato. Estilo defensivo ali, que espera o outro time, ele acaba fazendo um gol. E em clássico, você sabe que os nervos vai à flor da pele, né? Então, o time, quando tá perdendo, para empatar é muito difícil. Ainda mais contra o Corinthians, o sistema que eles têm. Pesa, né, cara? A perna pesa. Já contra time menores, você pode ver que o Corinthians tem muita dificuldade em atacar. Quando o Corinthians propor o jogo, ele tem muita dificuldade. Por isso ele acaba jogando melhor em clássico. Exatamente. E você, Ninho? Olha, igual eu falei, a camisa vai pesar um pouco, mas o Corinthians não vai suportar o Bragantino, não. Vai ser 2-0 e vai ter gol de Arthur. Tô com o Cláudio aí. Vai ter gol de Arthur, que ele é bom de bola. O Palmeiras hoje teve uma grande perca para o Palmeiras. Com essa saída de Dudu, ele poderia suprir. Mesmo que o Gabriel Verón é um bom jogador, mas o Arthur está mais preparado no momento. Ele vai ter gol dele. Júlio César vai pegar muito, viu, contra seu ex-time. Verdade. Cara, assim, eu acho que, assim, no futebol existe um cadeelo para corrente, né? Então, assim, você vai formando elos, vai montando elos, aí a corrente fecha. Agora, eu acho assim, o Corinthians, se pegasse qualquer grande, eu garanto, eu carimbava, ele estava na semifinal. Passava. Agora, assim, o Corinthians, é o que o Thiago falou, uma questão técnica interessante. O padrão de jogo do RB, do Red Bull, não favorece o Corinthians, né? E o Corinthians e o RB, ele joga com pontas em extrema velocidade. O Ítalo, que é o artilheiro do Campeonato Paulista, ele é um cara extremamente versátil. Ele não é um centravantão, assim, aquele cara... E não. O Corinthians, a gente tem que falar, isso que é uma verdade, ele tem um sistema sólido de defesa absurdo. O Corinthians, isso é difícil fazer gol no Corinthians, né? Eu falo isso como já enfrentei o Corinthians várias vezes com o Flamengo. Você analisa que assim, o Flamengo ficou anos sem ganhar do Corinthians, ganhou, e já tem um tempo que o Corinthians não ganha. Se eu não me engano, o Corinthians ganhou em 2018 a Copa do Brasil de 2-1. Mas nos últimos 10 jogos, o Flamengo ganhou 7, empatou 2 e o Corinthians ganhou 1. No brasileiro tem, acho que desde 2014 o Corinthians, porque em 2015 o Corinthians não ganha do Palmeiras. Então, assim, o Corinthians tem uma defesa absurda que o Cássio pega pra caralho. O Gil pra mim é um craque. O Gil, eu tava doido pro Gil pro Flamengo, cara. Aí o Gil, joga pra caralho, velho. O Gil joga pra caralho. O Fagner, querendo ou não, o cara ataca bem. O cara, assim, o Fagner, não sei se vocês concordam. O Fagner, ele é um lateral, pra mim não é lateral de seleção. Porém, ele é disparado um dos melhores laterais dos últimos tempos do Brasil. Isso aí é óbvio. Quem não vê isso aí não quer admitir clubismo, alguma coisa do tipo. Tecnicamente, eu acho o Rafinha melhor que ele. Porém, assim, sinceramente falando, se fosse para escolher, eu vou falar a verdade para você, eu pegaria Fagner. Ele é muito regular, cara. Ele é muito regular. E ele é muito intenso. Ele sobe e volta. É um cara muito bom. E é um cara já de idade avançada, né? Acho que 32 ou 33 o Fagner já. Então, assim, pra mim,
a lógica hoje que dá é o RB, né? Como vocês todos falaram. A lógica hoje não é Corinthians, não. A lógica é o RB. Porém, vou dizer um porém aqui, porque é o seguinte, o RB, vamos ver como é que vai ser o RB para ele correr atrás do resultado. Se o Corinthians, de repente, numa bola parada, se num lance específico, um chute e tal, porque quem vai propor o jogo é o RB. A gente sabe que quem vai propor o jogo é o RB. Isso é de praxe. Talvez o Corinthians vá querer para cima impor algum jogo porque é o time grande da parada, ou de algum motivo lá. Porque o Thiago Nunes falou um negócio que eu discordo, não sei se vocês concordam. Ele falou que o favorito é o RB. Cara, ele tem que entender que ele tá no Corinthians, meu irmão. Ele não tá no Atlético Paranaense. O cara tá no Corinthians, porra. Tu vai chegar e dizer assim, cara, o RB é o favorito. Pra tirar a responsabilidade? Porra, Eu acho que o presidente... É o que o presidente deles estão usando. Ele tá seguindo o presidente. Qualquer jogo que vai ter, hoje o Sanches lá, ele chega e fala o time é o favorito. Mas no fundo, pros jogadores lá, ele vai falar assim, não, nós que somos o favorito. Mas na imprensa ele fala, para passar a responsabilidade. Mas o Corinthians... Não, mas é uma coisa que eu discordo, porque é o seguinte, Bolso, é Corinthians. Grande, né? Entendeu? Verdade. Time grande, cara, você não tem que falar assim... Por exemplo, uma coisa é você falar assim, ó, pô, o Red Bull tá jogando um futebol melhor que o nosso. Isso aí, todo mundo sabe. Agora, ele falar que o Red Bull é favorito e, pô, você tira... Não, cara, o Red Bull ganhou o quê? O que o Red Bull é? Você não pode falar que é favorito. Eu discordo nesse sentido, porque você vai tentar botar isso na cabeça para, tipo assim, pô, tal. Velho, o Corinthians, eu acho que, assim, ser eliminado pelo Red Bull, a torcida sabe que não vai ter uma crise, porque é o seguinte, o Corinthians classificou na Bacia das Almas, e, assim, a torcida sabe que o Red Bull é um time que, tecnicamente, é melhor do que o Corinthians. Porém, assim, se você reparar, o maior problema aí, se tiver uma zebra, é o Palmeiras. Porque o Palmeiras corre atrás. O Corinthians está ganhando fileira de paulistas atrás de paulista. Para mim, assim, por uma forma geral, eu acredito que o Corinthians possa classificar. Se saber usar, se você saber fazer um jogo inteligente, que é jogar como o Corinthians. Se ele for querer jogar impondo um jogo, o Corinthians não sabe jogar impondo um jogo. Nunca. Desde acho que a última vez foi Tite, que impôs e algumas partidas ainda. O Corinthians não sabe impor o jogo. Então, assim, para mim, o Corinthians tem que jogar como o Corinthians normal e vai ganhar como sempre ganhou como o Corinthians. 1-0, 2-1, 2-0. Mas vai ganhar como o Corinthians. Eu acho que vai dar Corinthians. Mas eu torço pro Red Bull dar pau, sapeca. Aí nosso amigo Suziane vai ficar muito nervoso, hein? Pelé do Coco vai me xingar lá, porque eu falei que vai ser 2-0. Se o Corinthians ganhar, pode me xingar, não tem problema, é resenha de futebol, mas eu tô falando o que eu penso. Mas eu tenho as... Mas Kelé, mano, você não pode pegar água com o Kelé, não. Kelé, o cara é assim mesmo, ele é assim lá, é só de jeito no grupo ali, ele é uma onça no grupo lá, e depois vira gatinho na hora que tá. É gatinho. Depois ele mia. Beijo, Kelé, beijo. Vamos lá, a gente falou muito de Kelé, deu muita ousadia pra Kelé já. Vamos lá, cara, bem, nessa magnitude aí, a gente teria, o scout que eu fiz aqui, ó, São Paulo, Santos, Palmeiras, Red Bull. Porque eu fui voto vencido, né? Eu tentei, né? Tentei. Então, isso é bom que está registrado. Lembrando que se acontecer tudo isso que a gente falou, daria Red Bull e Santos na semifinal, Palmeiras e São Paulo. Bem, muito bem, Thiago, já listou ali para mim, eu queria já. Então já temos Red Bull e Palmeiras na final. Pô, Palmeiras... São Paulo e Palmeiras, nossa. Palmeiras vai ganhar. De novo. Há quanto tempo o São Paulo não ganha do Palmeiras? O São Paulo eliminou o Palmeiras ano passado. Não, moço. É só no brasileiro, né, que não consegue. Na verdade, assim, a rixa grande aí de muito tempo de gol é o Palmeiras não consegue vencer o Corinthians. E se eu não me engano,
Palmeiras e São Paulo Corinthians. tá dificuldade. Não, o São Paulo está com a dificuldade de vencer o Corinthians, se não me engano, também. O São Paulo tem dificuldade em vencer o Palmeiras no Allianz Parque. No Morumbi, o São Paulo Isso. é tranquilo. Mas lembrando que o Palmeiras ficou 15 anos sem vencer o São Paulo no Morumbi também. Esse tabu foi quebrado o ano passado. Eu vi um Palmeiras e Corinthians, eu acho que é porque os palmeirenses, eles estão muito assim. Eu acho que nos últimos 10 jogos foram 8 derrotas do Palmeiras. Eu peguei aqui em um grupo de palmeirense. Uma O Palmeiras vitória tem e um uma grande empate. vantagem sobre o Corinthians nos confrontos diretos. E o Corinthians conseguiu reverter. Hoje o Corinthians tem uma vitória a mais que o Palmeiras. Exatamente. E é um negócio mais recente, né? Então, assim, no cálculo de vocês, seria uma semifinal entre São Paulo e Palmeiras e Santos e Red Bull. Cara, assim, Santos e Red Bull, para mim, vai dar um jogo legal. Santos e Red Bull. Eu tenho minha dúvida, assim, o Red Bull passando do Corinthians. Eu tenho minha dúvida se o Santos não tira o Red Bull. Vai dar um jogo legal. A camisa, né? Agora, assim, a semifinal vai ser jogo único, Thiago? Jogo único. Só a final que será 2 jogos. Ah, só a final. Isso é importante dizer, né? Vamos ter agora as quartas de finais na quarta e na quinta. Aí no final de semana já vamos ter as semifinais, né? Domingo. Aí na próxima quarta, o primeiro jogo da final. E no próximo final de semana já a final. Rapidinho. É bem melhor você comentar o pós-jogo, né? Do que igual a gente está falando aqui, porque a gente corre o risco de arriscar uns palpites aí, depois a galera cair matando, mas Mas faz parte. enfim, faz parte. A vida de comentarista. Lembrando que se o Corinthians passar pelo Red Bull, pode dar São Paulo e Corinthians, caso o Palmeiras empate com o Santo André e ganhe nos pênaltis. Caso o Palmeiras ganhe, pode dar Palmeiras e Corinthians. Você fala por uma questão de confrontos e melhor campanha, né? Explica melhor essa melhor campanha, só para a gente entender aí, o pessoal, a galera também que está ouvindo, para entender. Então, porque a primeira fase do Paulista, ela é jogada em grupos, né? São 4 grupos aí de 4 times. Classifica os 2 melhores de cada time, mas tem uma pontuação geral. Na pontuação geral, o Red Bull terminou com 23 pontos, o Palmeiras terminou com 22, São Paulo terminou com 21, Santos terminou com 16 e o Corinthians também com 16. Essa pontuação, ela continua valendo nas quartas e na semi, entendeu? O Red Bull, que terminou com 23, se ele passa do Corinthians, ele vai a 26. Então, ele continua mantendo aí o primeiro lugar para jogar na semifinal e assim por diante. Então, se o Corinthians passa do Red Bull, se o Corinthians passar do Red Bull, ele vai a 20, ele vai pegar ou São Paulo ou Palmeiras. O Palmeiras, se vencer o Santo André, já pega o Corinthians direto. Se o Palmeiras empatar com o Santo André e ganhar nos pênaltis, aí dá Corinthians e São Paulo. Então, a pontuação que pós-classificar, pós-primeira fase, ainda contabiliza? Ainda contabiliza até a semifinal. Nossa, eu não sabia, não. Se o time ganha, ele faz 3 pontos. Se ele empata e ganha nos pênaltis, ele faz 1 ponto. Eu concordo que se prevalecesse a classificação geral da primeira fase. Agora, é meio estranho, né? Porque o jogo de quartas e semi é um jogo diferente, né? De tabela de classificação. Mas, enfim, né? Eu acho que o Paulista quis imitar o Carioca, né? Que é uma bosta o Carioca. Bem, então, segundo os nossos mandiná aqui, eu repetindo aqui, eu acho que o Corinthians está na semifinal com o Santos, só que o Corinthians, para mim, não aguenta o Santos, se o Corinthians passar e tiver esse confronto, né, na teoria, né? É claro que a tabela aí vai mudar muito, né? Então, é muito confusa essa tabela, tem que fazer cálculo, etc, etc. Essa tabela aqui, esse scout que a gente fez, são possivelmente é o que o Thiago listou, por lista. Então, seria uma semifinal, se der os resultados que a gente colheu nas informações, seria São Paulo e Palmeiras, Santos e Red Bull. Uma final possível, segundo os próprios meninos, seria Palmeiras e Red Bull.
Nessa possível semifinal aqui, para mim o São Paulo tem time para tirar o Palmeiras. Para mim o São Paulo tem time para tirar o Palmeiras. Para mim uma final seria Santos e São Paulo. Na minha opinião, a final aí seria Santos e São Paulo. E o Santos tem time para tirar o Red Bull. Mas enfim, eu voto aqui em Santos e São Paulo. E você vota em quem, Thiagão? Eu acredito, eu quero uma final São Paulo e Corinthians. Mas eu acredito que a final será São Paulo e Palmeiras. Palmeiras. E você, Ney? Acredito na final em São Paulo e o Red Bull. Red Bull vai tirar o Santos e o São Paulo vai tirar o Palmeiras. O São Paulo tá bem cotado. E você, Besouro? Eu é Red Bull e Palmeiras. Red Bull e Palmeiras. Acho que passa o Red Bull e passa o Palmeiras. Próxima semana a gente já comenta, né? Porque vai ter os jogos das quartas, então a gente vai ter uma semi já prevista para domingo, né? Luxa em mais uma final. Fechou. Projeto, vamos seguir o projeto. O último título paulista do Palmeiras foi com o Luxemburgo, né? 2008. 2008, né? Valdívia. Luxemburgo, Diego Valdívia. Souza. Diego Souza. Cleito Xavier, se eu não me engano, também tava. Lene, né? Acho que tá Lene. Alex Mineiro, carequinha. Lene tava estourando também ali naquela época. Aí eu acho que... Isso. Aí parece que depois teve Kleber Gladiador. Não sei se Kleber teve em 2000... Não, Kleber já foi em 2010, 12, é verdade. Porque Kleber em 2009 estava no Cruzeiro ainda. 2008, 2009 estava no Cruzeiro. E o São Paulo desde 2005, né? São Paulo desde 2005, Corinthians todo ano praticamente, né? Palmeiras e São Paulo seria uma final épica, hein? Palmeiras e São Paulo. Pensa aí. Um dos dois ia sair da fila, né? Um dos dois ia sair da fila. Beleza. Acho que a gente finalizou com o Paulista, porque a gente já fez previsões e também na próxima semana a gente dá um passo a passo de como vai ser a final, que na próxima semana a gente já vai saber os finalistas, né? Porque vai ter o jogo essas rodadas, vai ser as quartas, depois a semi do fim de semana, então o próximo programa semana que vem, provavelmente a gente vai ter já essas finais de decisão. A final vai ser na outra quarta-feira, Thiago? Dessa a 8 ou vai ser num domingo? Na outra quarta-feira já é o primeiro jogo da final. Ah, tá. Que são 2 jogos, é verdade. Você comentou. Beleza, então, Paulista, vocês têm alguma coisa para acrescentar para a gente passar a pauta aqui? Paulista, não. Tá finalizado, né? Tá tendo agora, né? A semifinal da Copa do Nordeste, o Ceará tá ganhando do Fortaleza de 1-0, mas o jogo ainda não acabou. Tá jogando ainda. Yuri César entrou. Jogo em Salvador. Você tá César vai ligado? fazer gol. Júlio César? Yuri César. Yuri César. Pô, cara, todo Hoje jogo o moleque... cara. o cara faz gol todo jogo da base, né? O moleque tá jogando pra caralho no Fortaleza. Vejo o Yuri César, já vejo. Eu vejo o Yuri César, já vejo o reforço chegando lá na Gávea. Bom, se a gente fala de Flamengo, 40 a minutos. gente fala disso depois. Tá bom. O Thiagão deve estar torcendo para o Rogério Ceni, né? Com certeza, dá para o Rogério Ceni. O Wellington Paulista entrou, ele vai empatar o jogo. É verdade. Bota o Paulista empatadorzinho. Mas essa porra... Você viu, o Rogério tá querendo ganso. Saiu hoje. Oh, meu Deus do céu, o que esses caras vêem de Ganso? Meu Deus do céu, eu acho que Ganso, ele passou por alguma coisa assim, bicho, coitado de Ganso, não tem condição não. Então, Uma desidratação. Bem, vamos chegar aqui na pauta. Eu queria, meu amigo Neinho, que você abrisse a camisa sua aí, porque os internautas aqui estão ansiosos para ver essa camisa esbelta, entendeu? Antiga, mas ela é minha... Como é que fala? Dá sorte. Não está dando sorte. Porque tá frio, pô. Os caras estão lá em São Paulo, aí, ó, de blusa normal, nós estamos morrendo de frio aqui. Tô com frio aqui do caralho, tá porra. Aí, ó. Isso não 10, Cezinho aí, ó. Você, César, viu? Professor. Vascaíno aí, Fernandão, PH e seus cacaí, PH. Fernandão é meu ídolo, meu zagueirão lá, pô. Fernandão joga pra caralho, porra. Gambá, um abraço aí, PH, toda a galera aí.
Vascão. Vascão. E lá também, que é o segundo time dele, é Vasco. Ele gosta do Vasco. Sabe até o hino, hein? Sabe até o hino. Pezinha também sabe. Besourão, você vai falar agora de Dominic Torrent. Quem é Dominic Torrent, Besouro? Dominic Torrent, auxiliar do cara, do Pep Guardiola. Trabalhou no Bayern, no Manchester, no Barcelona. Tá aí cotado para assumir nosso Mengão, quase certeza. Marcos Braz está lá nas negociações. Eu acho que tomara que venha. Tem um jogo parecido com o Jorge Jesus, né? Ele estava treinando um time lá dos Estados Unidos, New York City. Espero que venha. Tem que vir um cara assim para poder aguentar a imprensa, aguentar aquele elenco que o Flamengo tem. Tomara que venha. Tomara que faça um bom trabalho. Vamos torcer por isso, né? Vamos ver, né, cara? E aí, meu amigo Alzenei, o que você tem para dizer do Torrent? Olha, é o seguinte, se ele adaptar aqui o futebol brasileiro, ele vai fazer um excelente trabalho, porque não tem como o cara, só Abel que não conseguiu. No Flamengo, com a constelação que tem aquela lá, com um monte de jogadores. Aí ele adaptando, porque eu não posso falar dele como treinador, que eu não conheço. Agora, como auxiliar, ele foi um dos melhores, né? Ele ganhou tudo. Ele adaptar bem aqui o futebol e puxar o saco de Gabigol, porque ele tem que fazer isso, porque senão vai brigar. Ele tem tudo para fazer um belo trabalho, porque ele entende, né, velho? Não é à toa que ele era auxiliar do homem. Mas espero que ele não se adapte ao futebol brasileiro, que ele vá embora logo. O Rafinha fala que é ele que dava os treinamentos, né, pro Bayern. Ele que comandava os treinos do Bayern, enquanto o Guardiola estava só observando. Nosso amigo Thiago Dial. E aí, Thiago Dial, o que você tem para dizer sobre isso? Cara, eu acredito que seja uma... Não era o favorito do Flamengo, né? O favorito era o Carvalhal, né? O nome dele? Foi pro Braga, fechou com o Braga. Carvalhal era o favorito. Eu acho que o Dominic Torrent aí era o terceiro da lista. Para mim é uma aposta. Assim como o Jorge Jesus era quando chegou, né? Ninguém conhecia o Jorge Jesus. Apesar de ter sido auxiliar de Guardiola na carreira, como técnico mesmo, ele só tem essa experiência no New York City. Mas a gente não pode ter como parâmetro o futebol norte-americano, porque é um futebol muito fraco. Então, para mim, é uma aposta. Tem tudo para dar certo se ele realmente seguir o estilo do Guardiola, né? Mas para mim é uma aposta. E eu vou discordar aqui do meu amigo Neinho, que o Abel não conseguiu. Abel conseguiu. Abel ganhou a Florida Cup, Abel ganhou o Campeonato Carioca e Abel deixou o Flamengo classificado para a segunda fase da Libertadores. Meu Deus. Abel, para mim, fez um bom trabalho. Chamasse o Abel pro lugar do Diniz. Chama o Abel pro lugar do Diniz. Abel, lembrando que Abel, ano passado, era o Futebol treinador horrível. do time do Brasil. Abel teve duas fases. Antes da morte do filho e após. Exatamente. Depois da morte do filho, aí Muricy mesmo chegou e falou para ele, Abel, tira um tempo e vai descansar, porque a cabeça já não está voltada mais no futebol. Eu concordo muito com o Neim que o Abel ele perdeu muita capacidade depois da tragédia que aconteceu. Mas, assim, no Flamengo, se for ver resultado não tem o que reclamar. Ele ganhou o Florida Cup, Carioca e deixou o Flamengo classificado na Libertadores. Olha, Explica aí, João Paulo. Explica para ele, João Paulo. Cara, assim, sobre o Torrent, na verdade, eu sei muito pouco sobre ele, porque ele tem experiência muito pouca em time grande. Na verdade, ele não tem nenhuma. O New York, eu assisti alguns lances do New York, você encontra fácil na internet aí. É um time bem interessante, sai tocando do meio, é tic-tac, né? Tic-tac, é padrão Guardiola, realmente, é impressionante. E eles têm jogador de qualidade, e se eu não me engano, na MLS, que é a Liga Americana, eles ficaram em sexto, tiveram boa classificação para os playoffs, aí acabou perdendo nos playoffs. O New York é um time que não tem o mesmo poderio financeiro que o Orlando City, né? Mesmo o Orlando City é um time que tem dificuldade dos playoffs. Mas, assim, tirando o resultado à parte, parece que eles fizeram uma campanha interessante. Eu achei alguns lances aqui, eu gostei do time.
Um time que toca do início ao fim. Muito bom o time, gostei. Mas, assim, por lances, você não pode ver a qualidade do técnico. Assim, a gente não tem parâmetro dele como treinador, né, cara? Nenhum, zero. Assim, tudo bem que ele tem os critérios técnicos, e igual o Thiago falou, pô, e Ney também falou, o time do Flamengo tá acertado, tá pronto. Só o Abel não deu certo. Eu vou falar um pouquinho do Abel. Assim, o Torrent, para mim, não é o nome que eu mais queria. Eu queria o Miguel Ramírez, né, que é o Ramírez, que é o treinador do Independente Del Valle. A gente até debateu semana passada. É um cara que eu queria, mas talvez... Ele quer pro Flamengo, mas eu não sei se... Não entendi também, talvez o Flamengo nem fez consulta para ele, né? Porque, na verdade, o Flamengo procurou o Carvajal, né, que é do técnico português, que estava no Rio Ave, aí acabou indo para o Braga, igual o Ney falou. Eu, sinceramente, eu queria o Ramírez, que já tem experiência com Libertadores, ganhou uma Recopa, porque é a nossa realidade. Eu tenho muito receio do Dominique, se vocês repararem. O Dominique é um time que... Aí vocês... mas o Jesus ano passado não teve essa mesma desconfiança. Você vê que a imprensa brasileira, ela tem esse certo preconceito e assim, é meio que hipocrisia, porque quando o técnico brasileiro vai para lá, as pessoas também têm certo preconceito e eles ficam com raiva. O técnico brasileiro quer ir para lá, aí a gente não sabe o idioma. O Dominique é espanhol, é latino, então não vai ter essas dificuldades, igual o Visoro falou sobre Rafinha. Eu acho que, assim, para certo no Flamengo, o Flamengo fez uma diferença. Eu não sei se vocês concordam. O Flamengo pesquisou um técnico que se adapte a ele e não um técnico que queira um time para se adaptar. Então, ele pegou um técnico que é mais barato. Se você pegar os números de valores que circulam pela mídia, o valor que você vai pagar talvez o João de Deus ganhasse mais que o Dominique Torrent. Então, assim, o Jesus é um cara caro pelo que ele fez. E já era um cara caro porque ele já tinha um scout do Benfica, né? Ganhou títulos pelo Benfica, foi 2 vezes campeão da Liga Europa. Eu acho que o Dominique tem tudo para dar certo porque o time do Flamengo está pronto. Então, o Flamengo pegou um cara que provavelmente vai ser anunciado. Eu acho que o Globo Esporte praticamente cravou isso daí. Todos os jornais estão falando, todos os blogs. Então, ele pegou um cara que aceitou o Flamengo como ele está. Então, não é um cara que vai inventar a roda. É o que Ney falou. O time está pronto. Né? O time está pronto. Então, eu acho que ele escolheu um cara com ideais necessários, né, para aceitar o Flamengo assim. Porque realmente eles querem. Agora, a minha preocupação será que um cara desse... E quando a bola não entrar? Porque até agora o Flamengo está sem crise. Não existe crise na Gávea, tem 1 ano e meio. Então não tem crise na Gávea. Então a bola está entrando. Então no Flamengo, eu sou flamenguista, eu sei como é que é. Qualquer coisa que tem que a bola não entra, meu amigo, é crise na Gávea, é muro pichado, o Flamengo é 8 ou 80. E aí eu não sei se esse cara vai aguentar, o cara não tem esse sarrafo, porque o Jesus botou o sarrafo lá em cima. Né? 2 empates e 1 derrota, ele vai embora. Então, assim, tá na questão da pandemia, o português não veio por conta da pandemia, o Jesus não ficou por conta da pandemia, quer ficar mais perto dos familiares, etc. Sobre o Abel, só para fechar esse assunto aqui, Abel, e for falar do Besouro, porque é o seguinte, o Thiago e Ney falou, o Thiago acha que o Abel deu certo, né, com resultados. Cara, assim, então tem uma diferença de resultado de jogo muito grande. O Flamengo ganhou a Florida Cup, eu acho que, assim, eu vou nem descartar, ele ficou zoando, né? Ele foi irônico em Florida Cup. Eu não vou nem falar de Florida Cup. Ele foi irônico. Mas, sobre o Carioca e a campanha, o Flamengo fez um jogo contra, se eu não me engano, o Atlético Paranaense, pegou os reservas do Atlético, ganhou de 3-2 com o gol do Rodrigo Caio, de virada no finzinho, no jogo do Maracanã ano passado. Um dos últimos jogos do Abel com a camisa do Flamengo. E realmente eu concordo com vocês. O Abel, depois da morte do filho, o Abel ele ficou perdido, assim, não se encontrou, né? Fez um trabalho muito ruim acabou pegando o Cruzeiro. Pô, cara, o Cruzeiro não foi nem culpa dele. Mas, assim, ele não devia nem ter pego o Cruzeiro. No Flamengo, na verdade, essa diretoria aí chamou o Abel. Então, assim, o Abel ele temava que o Arrascaeta não podia jogar com o Diego.
ou com o Everton Ribeiro. Ele mal usava o uruguaio. Você compra o uruguaio, é que assim, você... Então, assim, não dá, cara, para você dizer assim, pô, o Arrasca é um cara que foi o melhor jogador do Cruzeiro nos últimos 3 anos. Porra, então, assim, foi caro pra caralho, eu acho que realmente foi caro o Arrasca, mas, assim, o Arrasca se pagou. O Arrascaeta é um cara que, assim, ele é decisivo. Você não olha, você é assim, pô, o Arrascaeta é lento. O Arrascaeta, ele não é lento, cara. Tem gente que fala que o Arrascaeta é lento, o Arrascaeta não é lento. O cara é muito dinâmico. O Arrascaeta tem arrancada, por incrível que pareça, ele parece ser um futebol só técnica ali, mas se você reparar o scout do Arrascaeta, é um cara dinâmico. É um cara que sai de campo quando ele é substituído, ele é, pô, é entre o Vitinho. Então, o Abel, ele era um cara teimoso porque ele era convicto, pô, ser campeão do mundo. O Abel, pô, foi um baita treinador, foi um baita treinador. Agora é um cara que não atualizou, é um cara que teimava com as teorias dele. E ele batia na tecla. Aí, para você ver a diferença, Thiago. Teve um jogo contra o Besouro vai lembrar. O jogo contra o São Paulo. O Flamengo e São Paulo, o jogo de 1-1 no Morumbi. O Flamengo jogou com os reservas. Se o Flamengo tivesse com o Abel Braga, assim, tudo é muito si. Mas é uma coisa eu garanto para você. O Flamengo não ia ser campeão da Libertadores. Tá? Não ia ser. Ou do Brasileiro, não ia ser. Dos dois, certeza para você que não ia. O Abel queria... Um dos motivos que o Abel saiu foi porque querer botar o time em reserva. O Jesus, a primeira coisa, falou assim, ó, não vai botar time em reserva, não. Eu quero jogar com o time com a mesma intensidade. O time meu é esse. E uma coisa importante, e outra coisa, isso foi um paradigma, pô. Foi uma quebra de paradigma. Porque só o Santos de Pelé conseguiu fazer isso. Não é, Ney? Só o Santos de Pelé. Mas tem um porém nessa questão do Jesus aí também, porque o Jesus pegou o Flamengo depois da Copa América, onde os jogadores ali tiveram praticamente um mês de férias, né? Tiveram uma outra pré-temporada. Será que se não tivesse tido essa Copa América, essa parada de um mês, será que o Jesus ia colocar o time titular do Flamengo todo o jogo? Tem esse porém também. Né? Ó, assim, vamos lá. O segundo jogo dele, se eu não me engano, o terceiro... Não, o primeiro jogo dele, eu acho que ele pegou o Emelec, não foi? Ou contra a estreia no Maracanã, foi um 6-1. Parece que foi um... Goiás. O do Goiás, o 6-1 Maraca, né? 6-1. Não, aí pode até pesquisar aí, cara. Mas no início dos jogos dele, ele pegou o Emelec. Ele botou o Rafinha na ponta. Ponta direita. Aquilo dali, eu peguei um gelo do caralho. Eu falei, meu, esse português não dura uma semana. Entendeu? Pô, do cara, deu tudo errado. É a quarta-feira, assim, aí já é aquele teor de flamenguista, né? Daquela quarta-feira calebrosa. Pô, cara, fudeu, cara. A gente é eliminado. Cara, já cascou, cara. Já era, acabou. Pô, cara, então assim, foi tudo dando errado aquele dia. O cara botar de lateral, o Rafinha ficou perdido o jogo todo. Eu falo pra você assim, o cara, ele não tinha noção do time, mas ele sabia o esquema. Antes de chegar no Flamengo, ele já sabia. O Flamengo joga com um cara na frente do zagueiro, que é o Arão, que ele puxou o Arão para baixo, que o Arão é o segundo volante. Isso aí foi mérito dele, porque com o Abel, ele sempre escalaria o Diego. O Diego era um cara que travava muito a bola, segurava demais a bola. Aí o que aconteceu? Você falou sobre os jogadores, né, que vieram de fora. Pô, o Gerson e tal. O Mari foi um scout. Foi a diretoria do Flamengo, com o centro de estatística que tem, que indicou o Mari. Ele aceitou o Mari e falou, não, eu conheço o jogador e vamos negociar com o jogador. O Mari foi um achado. O Pablo Mari foi um achado. O Gerson, ele insistiu. Agora o Gerson é mérito dele total. Então, assim, se a Abel tivesse, talvez, a gente fosse campeão brasileiro. Entendeu? Talvez se a gente fosse campeão brasileiro. Mas Libertadores a gente não iria ser. Eu falo para você que a gente não iria ser. Tenho absoluta certeza que não iria. Eu tenho certeza para você que não iria. Então, assim, o mérito do cara, assim, tem uma coisa importante que às vezes os antes falam assim, pô, mas sempre tem isso no grupo, sempre debate isso aí. Eu acho que a gente nunca debateu isso aí como a gente está debatendo agora. Eu falo isso como flamenguista e dou absoluta certeza que ele pegou o Flamengo e falou assim, ó, meu time é esse. E é esse, e nós vamos ganhar. Ele botou confiança. Aí você imagina
O Flamengo fez um jogo ruim contra o River. Para mim, o River jogou mais que o Flamengo. Em todo jogo da final, o River jogou mais que o Flamengo. Porém, o Flamengo jogou dos 30 aos 50 minutos lá da final, daquela final da Libertadores, jogou com uma intensidade absurda. Se você olhar, o Flamengo começou a jogar, jogou pra caralho. Por quê? O Flamengo falou assim, ó, podemos. Mas o Flamengo não tinha confiança naquele jogo contra o River. O River, se tinha um River, que eu acho que é 4 vezes campeão da Libertadores, 4 vezes, né? Tetracampeão, 4 vezes. Você tinha um River que, tipo assim, é um leão e o Flamengo é um gatinho, pô. O Flamengo de Libertadores, eu acho que nem um gato, era um rato, pra dizer a verdade. Nem um gato chegava assim. O Flamengo só levava bucha, pô, só levava bucha. Aí numa final de Libertadores, aí você imagina a pressão. E o Flamengo não tinha sido campeão brasileiro, tomou um empate do Vasco, merecido. Talvez o Vasco, talvez... Ali, assim, se você olhar aquele jogo Flamengo-Vasco, foi um empate muito merecido. Entendeu? E aquele empate, eu agradeço o Vasco. Eu lembro que Besourão falou no grupo, eu não esqueço como nunca. Aquele gol de Ribamar, Besourão falou assim, ganhamos a Libertadores. Eu não esqueço nunca. Ganhamos a Libertadores. Obrigado, Vasco, da Libertadores. Por quê? Aquilo dali deu um gás pro Flamengo, segurou uma onda, porque o Flamengo não tinha nem sido campeão brasileiro. Aí o Flamengo foi para uma final de Libertadores que só na cabeça de muitos torcedores que o Flamengo era favorito. E não era, cara. E não era favorito. Entendeu? Só alguns torcedores acharam que era. Só porque o Flamengo tem um time mais caro que o River. Só porque o Flamengo tem não sei o quê. Moço, o Flamengo não tem metade da história do River. Então, o Jesus botou isso na cabeça do flamenguista. Botou o jogador e falou, não, meu time é esse. E eu, para finalizar, sobre tanto que o Jesus foi o primordial disso aí, o Jesus nunca ganhou um título internacional, nunca tinha ganhado. Tinha sido vice 2 vezes do Benfica. Então, assim, uniu o útil ao agradável. O casamento de Jesus-Flamengo foi perfeito. Foi perfeito. Então, o cara, ele tinha um peso, pô, de ter perdido 2 finais. Ele perdeu uma final nos pênaltis pro Sevilla, se eu não me engano. Não sei se foi pro Manchester. Então, ele estava traumatizado. Aí você imagina, Jesus traumatizado e eu, flamenguista, estava como? Então, assim, eu peguei esse enredo aqui para fazer para vocês, porque assim, eu dar um desabafo de flamenguista e dizer o seguinte: o principal jogador do Flamengo foi Jorge Jesus, entendeu? Por isso que tá essa afeição. Aí você me fala, mas realmente agora temos que comemorar porque Jesus vai sair. Agora as coisas mudaram muito porque é o seguinte: o Flamengo tirou esse peso. O Flamengo está mais leve, o time está confiante. As coisas vão ser mais naturais. Então, quem vir agora, a diferença vai ser porque é o seguinte, o time está pronto. E a gente já saiu aquele negócio de cheirinho, acabou a porra daquele cheirinho. Entendeu? Acabou aquele cara da porra daquele cheirinho. Então é isso, meus amigos. Então, minha opinião é essa. Abel Braga saiu, Abel segue sua vida, beleza, graças a Deus. Jesus chegou, mudou. O Flamengo é abençoado por Jesus e Deus. Deus e Jesus, né? Mais um adendo aí? É isso aí mesmo, Paulo. Falou tudo. Falou tudo e mais um pouco e até demais. Tudo bem. Ó, só falar uma coisa aqui. Rapaz, Abel, se ele não sai do Vasco, o Vasco ia cair no Carioca. Mas, como o cara tem um jogador lá, projeção para ser vendido para a Europa, é o Ricardo Graça, o zagueiro, que está jogando agora, que Ramon chegou e já colocou. E Abel colocava o Erle de titular. Aí nós vamos ganhar como? Com o Ribamar no ataque. Viu? Mudança de Ramon chegou e botou a molecada lá. Foi 2 jogos, depois uns amistosos, mas você vê a diferença do futebol. Você vê a diferença do time. O time começou a tocar a bola, a ser diferente. Vamos encerrar aí. E o Vasco, só para você finalizar o Vasco fez uma sacada imensa colocando Ramon Menezes. Ramon Menezes é um dos melhores cobradores de faltas, tecnicamente, que eu já vi. Ramon, ele botava a bola onde ele quiser. Então, assim... E ele conhece o clube, pô. Pô, o cara tem identificação com o clube, cara. O cara é da geração mais vitoriosa do Vasco. Então, o Vasco fez... Cara, assim, o Vasco acertou na mosca botar Ramon. Agora, tem que ter paciência com o cara. Tem paciência. Sim. E a torcida... Eu acho, como você, como vascaíno, eu acho que
o Vasco comprou e os torcedores compraram essa ideia. Sim, com certeza, todos. Porque você vai no mercado procurar hoje, você não vai achar. Você não vai achar com essa identificação. Tem um Vanderlei, mas ele saiu lá. Porque ele não aceitava lá a questão financeira. Não sei se o Palmeiras pagou mais. Mas o padrão de jogo hoje de Ramon é bem diferente do de Vanderlei. Luxemburgo. Entendeu? Ele segurou o Vasco lá naquele campeonato com a raça dele, com a camisa dele. Sim. Mas não com o futebol que o Vasco estava jogando. O jogo contra o Flamengo, ele botou na cabeça dos caras: vocês vão ter que ganhar, vocês têm a possibilidade de ganhar. Foi um dos melhores jogos do campeonato. E Vanderlei, ele queria continuar no Vasco. Agora o Vasco, ele não fez o mínimo que ele pediu. Né? Mas não tem condições também de fazer. Para manter o salário em dias é difícil lá. Ou lá na situação que está é difícil, entendeu? Mas poderia ter feito um esforço. Pelo menos mentisse para ele, sei lá. Mas bom, ele que siga o caminho dele lá. Ele que siga o caminho dele. Agradeço muito a ele. Eu ganhei 4 caixas de cerveja com ele lá no Vasco. Cara, ele levantou a moral do Vasco. Levantou a moral do Vasco, ele fez o Vasco ter respeito que ele falava. O Vasco, eu falo assim, eu gosto de ouvir muito torcedor dos clubes. Tem canais aqui que eu até sou inscrito, no canal palmeirense aqui no Insta Verde, que é um cara de São Paulo, Fernando. Então, ele é um cara muito racional. Aí tem alguns vascaínos também, os caras apaixonados por Luxemburgo, cara. Os caras apaixonados por Luxemburgo. Eu lembro que tava assim, eles estavam ansiosos para, o Luxa vai renovar, não vai renovar. Então... Todos ficaram, pô. Você vê quando ele chegou, o São Januário estava lotado. O jogo do Vasco lotava. Entendeu? Ele chamou a torcida, ele abraçou a torcida. As preleções, cara, assim, o Castan é um cara que pegou uma identificação muito grande com o Vasco, o Leandro Castan, zagueiro. Sim. O Castan é um dos caras mais sensatos que tem no futebol, cara. Então, assim, eu gosto das entrevistas do Castan e torço pro Castan dar certo. Agora, assim, o Vasco, igual eu falo, o Vasco, ele tem que fazer igual o Flamengo fez. E esse ano ele não fez ainda. Ele fez algumas contratações que, assim, eu fiquei assim, pô, pra quê? Assim, o Cano foi um achado, tudo bem, mas algumas, igual você falou, ele aposenta defunto. Bruno César, pô, tá de sacanagem, cara. É sacanagem. Porque, assim, quando você tem um dinheiro, João, é fácil de você ir no mercado. Quando você não tem, você fica procurando aquele cara, fala assim, vou reduzir meu salário para me ficar. Eu vou lá para... O cara tem que encostar no time, o time empresta para pagar uma porcentagem do salário. É fácil você fazer uma contratação pontual quando você tem a grana. Agora, sem igual a gente está lá, é difícil. Entendeu? Agora tá vindo aí, tá tentando uns investimentos aí para contratar um lateral, que a gente precisa de um lateral esquerdo, e um meia. Um meia é o essencial, porque o Benítez ali, ele ainda não... Ele é um bom jogador, é um bonzinho jogador, mas ele não enquadrou ainda. Mas, espero tudo. Agora, falar a verdade. O Cano, se ele cai em um time desse aí, ele é artilheiro estourado. Olha os gols do cara ali. Onde ele passou, a quantidade de gol que ele tem. Ele perde. Cara a cara, mas de 2, 3, ele guarda 1 ou 2 lá. De 3, guarda 1. O Vasco, ele acertou da convocação do Germán. Agora, sim, o Vasco ele tinha que fazer igual o Flamengo fez em 2013, porque Besouro tá de prova aí. Assim, 2013, cara, a gente tinha... Vou te falar aqui... A maior dívida. Não, assim, em 2013 a gente tinha... Quando chegou o time, montado o time, aí o Flamengo contratou uns caras, assim, tipo... um tal de João Paulo na lateral esquerda. Nossa, cara. Aquele cara era ordinário, mano. Você é louco. Eu falava assim, como é que esse cara é profissional, velho? Não tem condição, assim, sabe? Eu insistia, velho. O cara era carniça, o cara ruim, cara. Ruim demais. Eu passava nervoso mais que esse cara, velho. Eu tomava Rivotril, velho. Você é louco. O cara era ruim, cara. Péssimo. O cara era muito ruim, cara. Ele errou umas coisas cruciais, velho. O Flamengo tinha um time... Nossa... O Flamengo tinha... Quer ver outro cara? O Carlos Eduardo. Nossa, cara. Ele jogou no Grêmio lá. O Flamengo achou que... O
Flamengo foi tapeado, cara, porque o empresário. O cara jogou no Grêmio em 2007, velho. Esbagaçou no Grêmio. Foi lá pro time da Rússia, lá, Kubian da Rússia, sei lá, maluco. Você é louco, o time do Flamengo era ordinário. Ainda ganhou a Copa do Brasil, que eu não sei como. O Flamengo, camisa, né? o Flamengo comprou o Hernanes por R$900 mil, cara. O Hernanes jogava aqui, ele jogou no Barueri, no Mojimirim. Ele foi vice-artilheiro. O Neymar foi artilheiro no Paulista de hoje e o Hernanes foi vice. Eu não sei como é que o Flamengo não caiu ali. Assim, o Flamengo é um time muito ruim, cara. Muito ruim, muito ruim. Realmente. Era muito ruim mesmo. O time do Vale. Caiu por muito pouco, hein? Não caiu por muito pouco. Mas aí, dentro de campo, foi normal. O problema foi que agora é Fluminense, né? Uma outra hora a gente fala. Mas parar de falar só do Flamengo, viu? Como é que é? Vamos parar de falar só do Flamengo, porque depois vai ter briga no grupo. Mas eu gosto de polêmica, eu adoro polêmica. Se você reparar lá, eu me comportei muito bem lá. Me comportei bem. Eu também tô quietinho naquela porra lá, velho. Só quando eu bebo, eu mando uns negócios lá, mas eu tô... Bem, pessoal, assim, a gente ia falar de... Nota de 3. Pra caramba. A gente ia falar hoje de transmissão, mas eu acho que não vai dar, porque tá bem esticada a live aí. No próximo aí a gente fala. Assim, a gente finalizou as pautas aqui hoje, tá? E deixa quando estiver próximo do brasileiro, que a gente fala mais de transmissão, porque é mais interessante. Ou a gente pega um vídeo, mas, né, comenta mais tecnicamente. Isso. Fica melhor. Bem, se quer dar mais algum adendo, alguma sugestão aí, pra gente finalizar daqui a pouquinho, porque agora a gente vai para os bastidores, né? Um pouquinho assim de resenha, mas... Então, vamos logo, na minha opinião, vamos logo para a resenha. Falamos bastante de futebol já. Tô falando. Eu quero voltar quando for falar da Liga, viu? Da Champions? Pronto. Me convide. Pronto, vamos falar da Champions bastante. Pra mim E o Neymar... Ceará eliminou o Fortaleza. Só Neymar. Só lembrando, o Ceará acaba de eliminar o Fortaleza na Copa do Nordeste. Se ele tá fora da final. Vixe. Bahia vai ser campeão. Bahia vai ser campeão. Bora, Bahia, porra. Bora, Bahia. Bahia que lançou o nosso sócio. Você viu, João Paulo? Ele lançou o sócio digital? Eu vi, cara. O Bahia é fenomenal. Super legal. Numa próxima live a gente comenta sobre o Bahia. Velho, eu tenho muita coisa pra falar do Bahia e assim... Eu tenho uma polêmica ainda, viu? Tem uma o jogador, o ex-corintiano falou lá, o Cleison, me mandou um recado. Vamos deixar para o próximo aí. Então, beleza. Diga aí, qual é a sua resenha de hoje, hein? Não, vamos começar com o Thiago aí, que eu queria ouvir o áudio aí do meu grande irmão Negão. Saudade dele. Negãozinho, peraí que eu já vou pegar o áudio dele. Abaixo. Vocês não tem vergonha na cara, não? Os caras direito igual vocês com a cachorrada dessa. Mentira desse, gente. Grande Negão. Espero que ele veja essa live aí, ele vai ficar muito feliz da gente estar lembrando dele aqui, mesmo que seja fazendo resenha, mas Negão tá na final, né, Thiago? É nosso sangue, ele tem o sangue nosso aí, Negão é gente boa demais. Depois você conta mais essas histórias que vocês foram a Mortugaba, porque os homens gostam de Mortugaba lá, e Negão, Neinho, Fredão. Eu ia poucas vezes, mas quando eu ia lá, velho, a gente pegava e ia pra casa de Félix, lá. Aí jantava na casa de Félix, né? Olha aí, e tu andava com o Lai na festa? Não, você é doido? Eu só entrava. Tá bom, eu vou explicar, deixa eu contar a resenha. Não, deixa pro próximo aí, lá eu vou ver. Depois você conta essa aí, porque aí vai dar muito tempo aí. Vai resenha demais, velho. Você vai morrer de rir. Vocês. Então, beleza.
Beleza, galera? A gente tá finalizando aqui. Amanhã acho que vai postar esse vídeo aí. Vamos ver as previsões no Paulista. E o negócio hoje foi resenha, foi massa, viu? Foi top. Foi. Abraço para todo mundo. Saudações irudiarenses para todo mundo. Inscreva no canal. Falou. E a Irudiária FM, tomara que cresça a cada dia aí. Abraço, Luciano Ribeiro. Hoje só teve gente direita. Alô, meu amigo PC. Da próxima vez você vai estar aí colado, viu? Valeu, Ney. Valeu, Tiagão. Valeu, Besouro. Valeu, um abraço. Até a próxima. Uma coisa importante aí, velho, que foi... Porque agora me fugiu uma mensagem que Galvão Bueno colocou lá hoje. Eu não me lembro direito, mas é algo parecido assim. A gente tem que respeitar essa pandemia aí, porque o negócio tá sério. É se cuidar aí, a galera aí usar máscara, higienizar as mãos certinho aí, porque tá morrendo muita gente. Só na Bahia, morrendo faixa de 45 pessoas por dia. E pode ser uma pessoa querida da gente, né? Porque... Esse recadinho aí. Eu já deixar meu boa noite aqui a toda a galera aí, Jundiara, da rádio aí, bacana aí participar com vocês aí da resenha. Espero participar mais vezes. Conte comigo aí. Um grande abraço a todos os meus amigos aí. Beleza, né? E sobre a questão da pandemia, para a gente fechar, né? Que a gente não viu no início aí, o Galvão tá dizendo sobre a questão do Rodrigo Rodrigues, narrador da Sport TV, que acabou falecendo por Covid, complicações de Covid. É importante a gente respeitar, a gente sabe que a gente tem que trabalhar, todo mundo tem suas obrigações, eu acho que os riscos tem os riscos, né? Mas o vírus está aí, cara, então o que a gente pode tentar é sair de baixo, evitar o máximo, mas às vezes assim, onde o menos desespera, tá bem próximo de você, né? Então, às vezes você tem até que ter todos os cuidados e às vezes nenhum vacilo, às vezes... mas fé em Deus, as coisas vão melhorar. Beleza? Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau. Próximo. Tchau, galera. Valeu.